essa questão do risco, eu sempre eu coloco um pouco, às vezes, sensibilizar as pessoas para entenderem isso, para tu colocares alguns números. Por exemplo, quando vais para a indústria, vais para a mineração, os caras calculam um número. Olha, se eu tiver aqui uma ruptura, eu vou ter um problema na minha produção e escoamento de minério, portanto o meu custo é X, portanto investimento em monitoramento e obra já está justificado. E eu acho que na parte dessa gestão de risco nas encostas, também é difícil pôr números em vida de pessoas. Você vai ter que valorizar uma vida, você vai ter que valorar uma vida. Ô André, sabe que isso é polêmico, isso é difícil, mas a gente tem que partir para esse caminho. Não, a gente precisa partir para esse caminho. Temos vários acidentes. Fundão, Mariana, Brumadinho. Quanto que foi precificado as vidas? Porque ali necessariamente as empresas precisaram precificar uma vida. Isso. Como é que você vai ressarcir essa família? Entende? Só que quando a gente olha para a área E o impacto ambiental também. De comunidade, e o impacto ambiental. Só que a gente olha para a área de comunidade, a gente tem muito receio de falar em quanto vale uma vida, porque realmente é intangível. Quanto vale uma vida? Não dá para precificar. Mas é isso que precisa fazer quando você perde uma pessoa. Então, qual que é o prejuízo? Quanto aquelas pessoas que estão ali, principalmente se você estiver numa área que não é uma área de invasão, que as pessoas pagam imposto, pagam IPTU, mas você teve o escorregamento, que também acontece. Que também acontece. A gente sabe disso. Quanto vale? Quanto o poder público vai ter que remunerar aquela família? Né? Porque talvez aí também é uma forma de mensurar. Mas é difícil você mensurar uma vida sem dúvida nenhuma. É um tema polêmico para a gente tratar aqui. Mas independentemente disso, com certeza o monitoramento é mais barato. Sim. Porque a gente tem uma conta. O monitoramento custa menos de R$100 por pessoa por mês. Uma vida vale mais do que R$100 por mês. Com certeza. Então não sabe quanto é a vida, mas o monitoramento, a gente tem alguns estudos para vários casos, para vários lugares, ele custa sempre menos de R$100 por pessoa em risco por mês. Caramba. Esse é o que custa o monitoramento. Então, em alguns lugares, menos de R$10. Dependendo da quantidade de pessoas. Tem estudo disso aí, cara? Não, é estudo nosso, MF, a gente fez alguns estudos de viabilidade para algumas cidades, em alguns casos, dependendo do tamanho, né, da concentração um pouco de pessoas, mas os casos mais difíceis, a gente chegou em R$100 por pessoa por mês. Caramba. Chega a dar R$15, R$20 por pessoa por mês. Nosso mestre aqui, que vai virar doutor agora, trabalhando em cima disso, em breve deve publicar algo contando desses números. A monitoramento de uma vida em área de deslizamento é muito barato, do ponto de vista do que se pode fazer em relação ao que essa vida vai ser perdida. É muito barato. Não faz sentido você ter um custo de R$10 por mês por uma vida e essa vida ser perdida. Então, que isso veio de encontro que estávamos a falar um pouco da rodovia, porque eu lembro quando aconteceu o negócio da rodovia, que fecharam a rodovia, 2 dias depois, os caras estão a dizer, a indústria de transporte está a calcular um prejuízo de R$20 milhões ao dia por cada dia que a rodovia está fechada. Esse número saiu logo, cara. Quando morrem as pessoas, é assim, olha, essas pessoas aqui tiveram um impacto, não sei de qual, as mortes delas tiveram é tal polémica, não é? Estás a atribuir um custo. Mas quando tu vais para as companhias de seguros, elas fazem essas contas. Sem dúvida. André, então, o que a gente pretende é talvez não precificar a vida, mas precificar o quanto era para a manutenção daquela vida. Veja a diferença do que nós estamos falando. Para que essa pessoa não morresse, custava R$10 por mês. Porque depois você tem, você fechou uma rodovia, aí você tem uma pressão. Eu tô perdendo 20 milhões por dia aqui. Ele tá precificando a vida das pessoas. Ele tá dizendo que os 20 milhões que ele perde por dia é mais importante do que o risco de alguém morrer. Ele tá precificando. Meu 20 milhões por dia é mais do que se alguém morrer lá. Então aquela pessoa vale menos do que isso por dia. Quando se pressiona para liberar uma rodovia porque eu preciso passar com a minha carga, ele tá dando um preço na vida. Então, esse tipo de... Só que você não sabe qual vida. Essa parte aí que fica meio... Pra pessoa que perde a vida e perde o familiar, esse preço é incomensurável. Lá pro dono, assim, valeu. Lá pro dono da carga, valeu. Mas pra aquela pessoa, isso não tem preço. Pra aquele filho, pra aquele órfão, quanto vale ele ter perdido o pai e a mãe? Não tem preço. Não tem preço. A vida dele vai mudar pra sempre. Claro. Pra pior. Infelizmente, cara.